Boa noite, meus queridos. Que alegria podermos começar mais um Quarta com Deus, chegar à sua casa e poder conversar um pouco com você sobre a palavra do Senhor hoje, começando uma nova série de estudos, né? Essa série de 6 estudos terá como tema geral o homem diante de Deus. Eu quero convidar você a reservar essas próximas, hoje e mais 5 quartas-feiras, para estar conectado conosco, para conversarmos sobre esse tema tão importante, o homem diante de Deus. E nós vamos dissecar esse tema de uma maneira, em alguns fragmentos, para podermos compreender essa nossa relação com Deus. Então, eu já estou te convidando para as próximas semanas, e para você convidar outras pessoas, compartilhar esse estudo com seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, porque nós vamos conversar sobre isso, essa relação, né, entre o homem e Deus, e ver como isso é possível, ou como isso tornou-se possível. Então eu convido você para caminhar juntamente conosco. Antes de começarmos, eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado porque estamos na Tua presença para estudarmos a Tua maravilhosa palavra e refletirmos sobre o nosso relacionamento contigo. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um que receber, seja em sua casa ou em seu local de trabalho, ou num tempo posterior a este, receber esta palavra, possa ter de Ti o discernimento do Espírito Santo para a aplicabilidade do mesmo. Senhor, nós estamos Te pedindo e intercedendo em favor do mundo, desse mundo em conflito, desse mundo à vista de guerras. Nós Te pedimos em nome de Jesus a Tua intervenção. Pedimos que o Senhor nos livre dessa pandemia, que o Senhor cure os enfermos, console os aflitos, dê paz àqueles que estão angustiados. Nós suplicamos, ó Deus, ao Senhor, que a Tua soberania possa estar agindo para o bem daqueles que o Senhor ama, para aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Nós Te rogamos pela igreja perseguida, que o Senhor possa estar consolando os Teus filhos e os fortalecendo, pelos irmãos em Cristo refugiados, pelos que estão nas guerras, que o Senhor possa estar com eles, que eles sintam a Tua presença. Dá-nos a Tua palavra agora, ó Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o primeiro estudo desta série terá o seguinte tema: o limitado homem diante do ilimitado Deus. Se nós vamos conversar sobre o homem diante de Deus, nós precisamos começar por essa realidade. E uma realidade que traz uma barreira. E uma barreira que deveria ser intransponível. Um ser limitado diante de um ser ilimitado. Há uma relação inequívoca, né, entre limitação e poder. A limitação demonstra claramente que a capacidade vai até certo ponto. Todo ser limitado, por mais poderoso que seja, tem o seu poder até o limite, como a própria palavra já diz, porque tudo que é limitado é parável, é vencível. Então, quando olhamos a criatura humana e podemos escolher aquelas mais poderosas,
nós podemos ver ou ter a certeza de que são seres limitados. Agora, e quanto ao ser ilimitado? Os limites impostos não existem. Os limites impostos pela incapacidade, esses limites é que são vencíveis e são vencidos. O limite não pode conter ou não pode limitar o que é ilimitado. Isso pode parecer óbvio, mas, no entanto, essas duas colocações estão sendo feitas introdutoriamente para nos colocar diante de Deus. O homem limitado e o Deus ilimitado. O homem que, por mais poderoso que possa se achar, tem limites, e o Deus soberano, com poder inigualável, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, nada pode limitar, e ninguém pode limitar Deus. Essa é uma diferença, seria uma diferença tão gritante que nós poderíamos imaginar que nunca nos seria possível falar com Deus. O Salmo 8 nos mostra bem, nos mostra de maneira evidente essa diferença. Ele nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Por enquanto, até aqui, é a observação do salmista a respeito do ser ilimitado. Ele está fazendo observação do ser que não pode ser parado. E ele vai dizer que, ao contemplar a grandeza da criação, ele fica admirado com esse poder ilimitado. Ele chega a chamar esse Deus de majestoso. É quase que indescritível. Ele fica tão admirado que ele vai nos levar a uma pergunta óbvia: o que é o homem para que te preocupes com ele? Que é o homem? Quando ele começa o salmo já com essa expressão Senhor, Senhor nosso, ele está dizendo assim: esse Deus com quem eu estou falando, ele é o Senhor de toda a terra, ele é o Senhor das nossas vidas, e ele vai descrever que a glória do Senhor é cantada no céu. Ele vai dizer: olha, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu fico abismado com tamanho poder, com tamanha perfeição. E vejo então a distância entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Por isso ele pergunta: que é o homem para que te importes com ele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Ou seja, a diferença é abismal, é tão grande que Deus poderia nos ignorar, nos tratar com uma tremenda indiferença, nos ver como apenas mais uma de suas criaturas, mais um objeto de sua criação.
Mas é impressionante que o salmista continua dizendo: mas tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Há uma afirmação linda. Deus nos fez, o texto vai dizer assim, pouco menor do que os seres celestiais. Então nós somos especiais. Nós somos especiais para Deus. Nós não fomos criados em série. Nós não fomos criados em laboratório. Nós somos criados pelas mãos de Deus. Ele soprou o fôlego da vida em nossos corpos e Ele nos deu a responsabilidade de cuidar da sua criação, de cuidar da natureza e de nos relacionar. E não nos deu pouca capacidade, porque o texto diz que Ele nos fez um pouco menores que os anjos, mas não diz que Deus nos fez como Ele, ou seja, com o seu poder. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos na obra de Deus perfeita, mas nós pecamos, perdemos com este ato deliberado, não o lugar em si. Nós fomos feitos pouco menores do que os anjos, mas perdemos em poder e qualidade de cuidarmos perfeitamente do que Deus criou. E então nos distanciamos desse Deus. O limitado tornou-se mais limitado ainda. O que era limitado sem a contaminação do pecado tornou-se agora limitado e começou a se degenerar, a degradar-se. E isso nós podemos ver nas insanidades humanas, como por exemplo, esta estúpida guerra acontecendo agora na Ucrânia. É impressionante como nós podemos ver essa limitação. E essa limitação parece que ela só aumenta, porque o homem ele demonstra estar em estado de degeneração, a maldade humana. Coisas inimagináveis há algumas décadas atrás acontecem e talvez nem nos assustem mais. Mas há uma coisa que não muda. Ele continua sendo Senhor nosso, Senhor nosso, e o seu nome continua majestoso em toda a terra, e a sua glória continua a ser cantada nos céus. Agora, começando esse salmo, embora nos colocando a noção de limitação, nós somos seres limitados diante do Deus ilimitado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é e deve ser o nosso Senhor. Isso deve nos levar a uma atitude. Primeiro, uma atitude de louvor, de adoração ao Deus de toda a terra. Segundo, uma atitude humilde, de reconhecimento de que nós dependemos do Senhor. Terceiro, uma submissão nossa ao senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Isso
tornou-se possível na mediação de Jesus, tornou-se possível quando o Deus ilimitado fez-se homem limitado. Porque Jesus, enquanto homem, abriu mão de algumas prerrogativas. Por exemplo, a ele foi perguntado quando seria a volta do Filho do Homem, os últimos dias, ele disse assim, nem o Filho do Homem sabe, enquanto aqui. Quando o ilimitado tornou-se limitado, sem, no entanto, cometer pecado e pagar pelos nossos pecados, ele tornou possível o nosso relacionamento de seres ilimitados com Deus Todo-Poderoso, cujo nome é majestoso em toda a terra. Eu quero terminar dizendo a você que o poder de Deus ilimitado é suficiente para suprir a minha e a sua limitação. E ele deu mostras disso, de muitas formas, com muitos sinais, milagres, maravilhas, mas ele deu a maior de todas as provas, que foi nos oferecer o seu Filho, e esse Filho pagar pelo pecado. O pecado que aumentou a nossa limitação, mas o pecado que nos distanciou do Deus ilimitado. Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Então, tudo nos levaria a crer que a morte seria uma limitação intransponível. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a limitação da morte, aquilo que nos limitava. Então, quando nós recebemos esse presente de Deus, Jesus Cristo, reconhecida a sua morte como pagamento pelos nossos pecados e a sua ressurreição como a vitória da limitação do poder da morte sobre nós, Paulo vai falar isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Então, até mesmo o último inimigo do homem, que a Bíblia diz ser a morte, foi vencido. Foi vencida. E foi vencida porque o ser ilimitado, num tempo da história, tornou-se limitado, sem pecar, morreu, pagou pelos nossos pecados e venceu o último dos nossos inimigos, que é a morte. Por isso nós podemos, com toda certeza, dizer que temos a capacidade de nos relacionar com Deus. Nós podemos falar com Deus. Deus fala conosco. Nós podemos abrir o nosso coração para Deus. Deus responde às nossas orações, porque houve um tempo na história em que Deus se fez homem, e como homem não cometeu pecado, pagou pelos nossos pecados, morreu na cruz e venceu, ressurgindo dentre os mortos. Por isso nós podemos continuar a dizer: Senhor, Senhor nosso Deus. O pastor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. Há essa possibilidade de um relacionamento do homem limitado com o Deus ilimitado. Jesus nos proporcionou essa certeza. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa ter um encontro com esse Deus, se ainda não teve.
E você vai ter esse encontro com Deus entregando a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele morreu por você, Ele pagou pelos seus pecados, Ele ressuscitou para que você também ressuscite. Ele o colocou diante de Deus, Ele me colocou diante de Deus. Logo, essa relação é possível. O homem pode estar diante de Deus pela obra de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu espero você na próxima quarta-feira para continuarmos essa série tratando do nosso relacionamento com Deus. Eu espero que você coloque aí na sua agenda, no lembrete do seu celular, Quarta com Deus, todas as quartas às 19 horas. Que Deus te abençoe. Amém.